Olá, meu nome é Larissa Galvão e esse é o resumo do meu artigo para a conclusão do curso de pós-graduação em Reabilitação Ambiental pela FAO-UNB, com o título de Análise Bioclimática de Vias Públicas na cidade de Manaus por simulação computacional. Esse artigo foi desenvolvido em 2017 sob a orientação do professor Caio Silva e defendido no Congresso Internacional de Engenharia e Sustentabilidade da Universidade de Algarve e publicado pela editora Springer. Então vamos começar conhecendo um pouco sobre a cidade de Manaus. Manaus é a capital do estado do Amazonas, situada próximo à confluência dos rios Negro e Solimões e localizada no centro da maior floresta tropical do mundo. Com uma população de mais de 2 milhões de habitantes, Manaus apresenta um clima tropical, úmido de monção, com altas temperaturas ao longo do ano, e apenas 25,1% da cobertura vegetal em espaços públicos. O último tópico surpreende as pessoas que imaginam Manaus como uma cidade bastante arborizada, justamente pela sua localização. Porém, o cenário é totalmente diferente. Manaus tem qualidades por ser uma cidade única, por suas atrações turísticas, mas é como qualquer outra cidade que tem problemas com infraestrutura urbana, fluxo intenso de tráfego e, o mais alarmante, a falta de arborização urbana. O propósito dessa pesquisa é explorar os impactos gerados pela urbanização do microclima e enfatizar, através da comparação bioclimática, que a vegetação urbana proporciona qualidade de vida para a população. O embasamento da pesquisa foi através de citações que enfatizam o impacto das falhas urbanas na qualidade de vida da população e como a arborização e os materiais utilizados na urbanização poderiam reverter esses problemas e melhorar o conforto térmico nas áreas urbanas. E através do embasamento teórico, surgem os questionamentos da pesquisa. Como a cidade de Manaus pode estar inserida no meio da floresta amazônica e apresentar escassa arborização urbana? Quais são os fatores que contribuem para a formação de ilhas de calor nas áreas urbanas? Apenas a arborização urbana é capaz de melhorar o clima urbano? O objetivo geral desta pesquisa é a análise bioclimática de trechos de 3 principais vias urbanas da cidade de Manaus, por meio da simulação computacional, através do software EnviMed 4.0 e Leonardo, enfatizando a importância da arborização urbana para o conforto térmico das vias urbanas. As áreas de estudo em questão levaram em consideração conceitos de urbanização semelhantes, como, por exemplo, ser uma via de mão dupla, ter a função de conectar avenidas e ruas, ser uma área comercial ou residencial, ter no entorno edifícios entre 3 a 10 metros de altura e apresentar fluxo intenso de veículos, mas que apresentem situações diferentes em relação à arborização urbana, como no cenário 1, que oferece zero arborização, no cenário 2, arborização média e no cenário 3, arborização abundante. Esse é o trecho analisado do cenário 1, referente à Avenida Constantino Neri e que apresenta zero arborização urbana. Esse é o trecho analisado do cenário 2, referente à Avenida Djalma Batista e que apresenta arborização média. Esse é o trecho analisado do cenário 3, referente à Avenida Getúlio Vargas, que apresenta arborização abundante. 2 métodos foram utilizados para desenvolver essa pesquisa: um método introdutório e um método principal. Como método introdutório, foi realizado um levantamento in loco com a ajuda de um termômetro a laser para enfatizar as variações solares e o conforto térmico, e o método principal foi uma simulação computacional por meio do software EnviMed com base em dados climáticos. Como mencionado anteriormente, o método introdutório foi desenvolvido por um levantamento in loco em dias com temperatura semelhante a setembro, baseado em previsões do Instituto de Meteorologia entre 24 e 33 graus, nos horários recomendados pela Organização Meteorológica Mundial, em 3 dias consecutivos. Aqui ao lado estão os resultados obtidos com a ajuda do termômetro a laser MINIPA, a 70 centímetros do solo, analisando asfalto, com e sem sombra, canteiro e meio-fio, com a finalidade de entender melhor a situação atual dos cenários, assim como identificar e descrever a sensação de conforto térmico nos trechos das avenidas em questão. Através desses dados, foi possível concluir que os cenários 1 e 2
com pouca arborização urbana, oferecem as temperaturas mais altas. O software Envimet é baseado nas leis fundamentais da dinâmica dos fluidos e termodinâmica, e é considerado um modelo microclimático tridimensional que tem como objetivo modelar o microclima urbano, decodificar a natureza urbana e realizar uma análise holística do meio ambiente através de simulações dos parâmetros climáticos, vegetação e superfícies. O Envimed trabalha juntamente com a extensão do software Leonardo, que gera os mapas para análise de vários parâmetros. Na pesquisa em questão, foi levado em consideração os parâmetros da temperatura do ar, velocidade dos ventos e umidade relativa do ar dos trechos escolhidos. De forma geral, o protocolo de simulação segue esses passos: identificar a área de estudo, modelar a área de estudo, configuração do arquivo climático, o processo de cálculo, ou seja, a simulação dos cenários, e a extração de dados simulados no Leonardo. Após essas 5 etapas, os mapas climáticos em relação à temperatura do ar, velocidade dos ventos e umidade relativa do ar foram criados, e a partir dessas análises, foi possível concluir que o cenário 1 e 2 em relação à temperatura do ar não se diferem muito, mostrando que a média arborização do cenário 2 precisa ser melhorada, pois não causa mudança satisfatória quando comparada ao cenário 1, que não possui nenhuma arborização urbana. Já o cenário 3 mostra uma temperatura mais amena nos horários de 9 da manhã e 3 da tarde, porém, no horário de 9 da noite, é possível perceber a formação de uma ilha de calor, visto que o acúmulo do calor durante o dia é dissipado durante a noite na atmosfera. Mesmo sendo um cenário com arborização abundante, se revela um cenário negativo, constatado pelas simulações e confirmadas pela sensação térmica presenciada no levantamento in loco. Em relação à velocidade dos ventos, observa-se que no cenário 1 apresenta uma boa circulação por não possuir muitas barreiras e ter uma rua mais larga. Já no cenário 2, por ter uma rua um pouco menor em comparação ao cenário 1, tem sua circulação de ventos um pouco reduzida. E por fim, no cenário 3, por ter as copas das árvores muito fechadas, não permite que os ventos circulem de forma adequada. Mas isso não desfavorece o cenário 3 em relação aos outros, visto que sua sensação térmica ainda se mostra mais agradável. E por fim, a umidade relativa do ar se mostra menor no cenário 1, visto que a falta de arborização não colabora para criar um ambiente mais úmido, diferente do cenário 2, que por apresentar uma arborização média, exibe uma umidade melhor. Já o cenário 3, comparado com o cenário 1 e 2, exibe uma situação mais satisfatória, por apresentar arborização abundante. Vale ressaltar que a radiação solar absorvida pelo asfalto, concreto das calçadas e meio-fio tem influência direta no microclima, como, por exemplo, a criação da ilha de calor no cenário 3, pela parte da noite. Isso deixa explícito que, em alguns casos, focar apenas na arborização pode não ser satisfatório, se não for agregado com outros fatores para a redução dessas alterações climáticas. Portanto, é interessante pensar também nos revestimentos que englobam a área urbana juntamente com a vegetação. Como conclusão, é possível afirmar que os resultados são adequados e válidos para esse estudo. Foi possível comparar os valores referentes à temperatura do ar, velocidade dos ventos e umidade relativa do ar, destacando as diferenças entre áreas arborizadas e não arborizadas, salientando que a arborização proporciona um cenário menos quente, mais úmido e com velocidade dos ventos controlada. O cenário 3, apesar de mostrar uma velocidade reduzida dos ventos pelo diâmetro da copa das árvores, e pela existência de uma ilha de calor durante a noite, representa o cenário mais favorável para o desenho urbano em comparação aos cenários 1 e 2. E como recomendações, é possível melhorar os cenários através de um projeto de revitalização das vias urbanas em questão, visando uma adequação em relação à arborização e materiais presentes. Em relação à arborização, seria interessante focar nas podas, com o intuito de direcionar o crescimento das árvores para melhorar a circulação de ventos. O preenchimento dos canteiros com grama e a escolha de árvores favoráveis ao clima tropical e úmido também tem a sua importância. Em relação aos materiais, seria interessante optar por revestimentos de baixa absorção solar e alta refletividade para as calçadas, ruas e meio-fio, com o intuito de amenizar os efeitos da ilha de calor. Esse foi o resumo da minha pesquisa, sob orientação do professor Caio Silva. Espero que tenham gostado e obrigada!